Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o prefeito de Ibirité, William Parreira, que é do Avante. Prefeito, bem-vindo, bom dia, prazer recebê-lo aqui nos estúdios. Bom dia Rodrigo, bom dia a todos do estúdio, bom dia também a 91.7, Rádio Sul PN, que é nesse momento. Obrigado aí. Bom dia, prefeito. Bom, prefeito, prazer recebê-lo aqui. Para a gente começar, eu queria falar com o senhor a respeito do projeto de tarifa zero que o senhor está propondo para a cidade. Gratuidade no transporte municipal de Ibirité. Em que pé que está esse projeto hoje na cidade de Ibirité? Rodrigo, o projeto hoje está na Câmara, né, de qual passou ontem pela CCJ, e por esse motivo a CCJ quis criar uma audiência pública. E eu acho louvável a questão desse trabalho deles, mas não é tão louvável quanto a população, porque eu queria aprovar esse projeto o mais rápido possível, porque o meu intuito era atender a população, atender a todos que necessitam do transporte público no dia 1º agora de julho, né? E com esse pedido da CCJ de audiência pública, que é o clamor, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma que é da população, é do usuário do transporte público. Então, assim, não teria tanta necessidade na questão da audiência pública nesse momento. Mas é oposição, eles queriam que talvez atrasar esse projeto, não sei por qual motivo. Mas, enfim, política eu acho que nós temos que fazer, mas não fazer politicagem. Então, assim, tá tranquilo, acredito eu que a maioria é favorável ao projeto, respeito os vereadores, né, nessa questão da audiência pública, mas me lamento em questão de não poder atender o mais rápido possível, que é a população que tanto merece. Ô prefeito, e para esclarecer para os ouvintes, para a população, de onde viriam os recursos para poder viabilizar efetivamente o tarifa zero na cidade? Vai onerar o caixa da prefeitura? Explica pra gente. Não vai onerar assim tanto quanto a oposição criou isso dentro da cidade, porque desde janeiro vem fazendo estudo muito interno e procurando todas as formas de ver as melhores condições de fazer. Para ter uma ideia, hoje o contrato da empresa que nós vamos fazer na questão da tarifa zero, nós estamos pagando R$5 por quilômetro e fazendo um contrato hoje de 160 mil quilômetros mês, e sabendo que hoje rodado 130 mil quilômetros na cidade. E com isso nós estamos aumentando mais 30 mil para atender mais aqueles pontos que nós temos dificuldade, que a população precisa. E hoje é muito difícil, quando o contrato é muito fechado e eu quero às vezes mudar uma rota para atender uma população maior, e nesse caso eu tenho dificuldade, porque a empresa se trava por qual motivo que o contrato ser vedado. Quanto mais ela roda, para isso não tem vantagem para ela. Ela não tem vantagem nenhuma de rodar um pouco mais para pegar uma quantitativa de passageiro insuficiente. E com isso eu estou contratando 30 mil quilômetros a mais para atender essas pontas aonde que vai atender os anseios da população e a vontade. Então, por isso que para nós trabalhar e fazer essa movimentação dentro da cidade é melhor. Mas quando você se refere em questão financeira, que é o impacto que todo mundo preocupa, eu sou um dos que mais preocupo nessa situação. Porque eu, como gestor, eu tenho que preocupar com isso, eu tenho que preocupar no caixa da prefeitura. Então, hoje eu trabalhei desde o início a minha valorização sobre o funcionário público, em questão de salário, em questão de cartão de alimentação, que todos sabem o tanto que eu melhorei, e tanto que eu melhorei a saúde, o tanto que eu estou melhorando também a educação. E hoje eu tenho condições de melhorar o transporte público da nossa cidade, que é um clamor de quando eu era vereador e a cidade toda a vida que clamou isso. E então por isso hoje eu digo que a cidade tem condições disso. Para você ter uma ideia, esses 160 mil contratados por quilômetro, nós estamos falando numa questão de aproximadamente, o contrato é de R$800 mil. E hoje eu contrato hoje, eu pago passagem hoje para os funcionários da prefeitura. Eu estou falando hoje que nós estamos uma questão de passagem que eu pago mais de R$1 milhão por mês. Mais de R$1 milhão só para os funcionários da prefeitura. Então hoje, assim, com essas questões, então eu estou muito seguro, estou muito tranquilo. Ontem eu fui perguntado em questão do aumento de diesel e tal que está acontecendo no país. Eu acredito que realmente está acontecendo, mas não vai como ficar, não tem como ficar isso. Mas mesmo que aconteça,
e esse contrato dá uma diferença, eu estou preparado para isso. O município hoje tem condições de investir e fazer um bom transporte na tarifa zero para a nossa população. Em termos de valores, prefeito, quanto que a prefeitura investiria, inclusive para que haja essa ampliação da quilometragem que é rodada? E pergunto também, seriam mais horários de ônibus ou novas linhas com esse aumento de quilometragem que o senhor citou aqui pra gente? Isso a gente está preparado, porque eu sei que às vezes com essa tarifa zero, muitas pessoas vão deixar de usar o seu transporte, né? De carro e outras coisas mais. Então, por isso eu estou preparado sim, que venha aumentar aí 50% dessa frota. Hoje nós temos 20 ônibus que rodam pela cidade, que atende todo o nosso município. E se isso for até a 30 ônibus ou mais ou qualquer coisa, a gente está preparado e vamos preparar muito mais ainda. Então, além disso tudo, nós temos aí umas melhorias que pode acontecer muito grande. Hoje, por exemplo, que é uma visão que eu penso para o nosso futuro da nossa cidade, até o impacto de trânsito também na cidade, que pessoas vão deixar de sair com o seu carro para o trabalho e pode querer usar o transporte público. Então, com isso, melhoria também, que eu quero dizer que a nossa cidade é uma cidade muito carente. A cidade carente, além da cidade ser carente, nós temos hoje, por exemplo, dizer assim, um empresário, por exemplo, depois de tanto sufoco de uma pandemia, eu acredito que nós vamos ajudar ele de alguma forma. Que matematicamente, um empresário hoje, ele deve pagar de 200 e poucos reais por funcionário. Então, se ele tem 5, ele economiza R$1.000 ou R$1.500 ou mais, dependendo de quantidade de funcionário que tem. Com isso, já estou ajudando o empresário. E também estou ajudando também a própria população. Porque eu digo assim com maior tranquilidade, sou empresário também na região de Belo Horizonte e contratar pessoas de Birité, eles falam que é uma das passagens mais caras e é uma das passagens mais caras para o empresário de Belo Horizonte. Então, com isso, eu estou abrindo o mercado para as pessoas não ter aquela dificuldade. A sede de Birité não tem como. Eu não vou contratar, porque eles falam da matemática dele. E vai ficar muito caro para ele, um funcionário de Birité, se ele pode contratar de perto de Belo Horizonte mesmo. Então, com isso, eu facilito o mercado de Belo Horizonte, facilito também o mercado de Birité, porque quem contrata pessoas de fora, ele vai procurar atender de Belo Horizonte, de dentro de Birité, porque é zero. É aquele velho ditado, o empresário procura contratar mais perto da empresa. Se o cara puder vir a pé, tem mais prioridade. E hoje eu abro o mercado para Ibirité, dizendo assim, todos os empregados vão estar do lado da empresa. Porque se ele estiver em Birité, em qualquer ponta de Birité, ele vai chegar na empresa 0800. O senhor falou em 1 milhão que a prefeitura gasta só com vale transporte para os funcionários atualmente, né? Sim. E quanto que isso impacta para que o impacto como todo para que a medida seja implementada? A prefeitura fez esse cálculo? Sim, fez o... Quantos milhões que o senhor vai gastar se a Câmara aprovar esse projeto? Quantos milhões? Hoje assim, você fala que vai... Hoje, por exemplo, nós temos hoje quase 1 milhão. 1 milhão que eu acredito que vai ter mais ou menos 200 e poucos mil que ainda é Belo Horizonte, que vai ser arcado ainda esses 200 e pouco, que é pessoas que são concursadas que moram em Belo Horizonte. E mais os 6% que nós temos de desconto daquele passageiro que usa o transporte que a gente pagamos. Então isso vai dar mais ou menos na faixa dos 300 mil mais ou menos a 300 e poucos mil. Na faixa de hoje, de 800 mil, nós temos hoje que um investimento da prefeitura de mais ou menos de 100 a 150 mil reais. Vamos falar de 150 mil hoje. E se amanhã tiver 150, 250, eu garanto que o que eu estou previsto de aumentar 50% na frota do ônibus ou aumentar 50% desse valor, a prefeitura tem amplas condições de fazer esse investimento e pagar e manter o transporte público, sim, 0800. E fora o tarifa zero, a mobilidade urbana, enfim, qual seria hoje a principal demanda de Ibirité que o senhor acha que ainda tem que ser trabalhada? O município sempre assim, a cada dia que passa, as demandas vêm aparecendo. São demandas novas, são demandas que às vezes aumentam dentro das condições que é o município. Eu deixo muito tranquilo a população de Ibirité da seguinte forma, que muitas, até a oposição usa isso e cria, mas nós temos que investir nisso, nós temos que preocupar com isso. Não, nós temos que preocupar com tudo. Eu acho que o transporte público para as pessoas também, que eu falo assim com muita tranquilidade, que eu tenho pessoas que não vai no posto de saúde e não vai à farmácia, principalmente hoje nós estamos com as farmácias populares, que ainda estão distante um pouco dos postos de saúde. Nós estamos tirando os remédios dos postos de saúde para colocar e centralizar dentro das farmácias populares. E aí eu começo a criar aquela dificuldade. Eu tenho pessoas que não vai buscar o remédio porque infelizmente não tem condição de pagar uma passagem.
Então, com isso, eu acredito que isso também vai dar uma melhoria, vai dar uma tranquilidade daquela senhora, daquele senhor, daquela pessoa, porque às vezes fala, mas o senhor não paga passagem acima de 60 anos. Opa, mas normalmente a pessoa não tem condições de comover. Quem vai é um filho, uma filha, alguém que possa ajudá-lo, que vai pagar passagem. E com isso, eu acredito que vão ajudar muitas pessoas e vão gerar até a melhoria de saúde, porque eu falo com muita tranquilidade. Tem pessoas que não tomam remédio de obrigação dele ali diário, é por causa de não ter condições de buscar os remédios nas farmácias nem nos postos de saúde. O prefeito, a gente sempre que pode privilegia aqui a nossa audiência e pergunta de ouvinte. Se tem ouvinte que eu imagino que seja lá de Ibirité, embora ele não tenha citado isso aqui, e que está fazendo algumas considerações, vai fazer uma pergunta, eu vou repassar ao senhor, que eu acho que é bom que tira dúvida dos demais ouvintes que eventualmente sejam lá da cidade e que estão nos acompanhando neste momento. É o Jorge Silvio. O Jorge pergunta aqui o seguinte: ele diz que o projeto é importante, necessário, mas ele afirma acreditar que o mais importante deveria ser a ampliação de horários e rotas que atendam a população. Ele também pergunta: o município, eu estou editando, viu, Jorge, porque o nosso tempo aqui é curto, o município consegue manter esse modelo tarifário ao longo dos anos? Sim, com certeza. Isso aí é muito mais fácil ao longo do ano do que agora no momento. Nós estamos entrando no momento de orçamento. O orçamento era do ano passado para esse ano. E automaticamente, nos demais anos, é orçamento. O gestor saber o que ele está fazendo, os seus investimentos de orçamento. Então, como eu disse, nós já temos das que é de todos os anos, que é o que eu trabalhei em cima desse orçamento desse ano, que é a questão do orçamento das passagens que nós temos dos funcionários. Então não tem problema nenhum. E a questão dos longos anos aí, eu tenho certeza. Ibirité, com a boa administração, a tendência de Ibirité, graças a Deus, é sempre crescer. Já crescemos muito as receitas de Ibirité, é por isso que eu estou falando isso aqui com muita tranquilidade, que crescemos muito. Isso é questão de gestão. Eu estou falando pela minha gestão, sem problema nenhum, passarei aí ao longo aí, se Deus permitir, até 2024, sem nenhum problema, com maior tranquilidade, e tenho certeza que consegue. Agora, se vier um novo governo com a má gestão, é lógico que aí nem nada aguenta e tudo pode se dar por negativo. Mas, infelizmente, se for um bom governo, que eu torço isso, independente de qualquer que seja, eu torço que seja um bom governo, porque Ibirité merece e tem muito mais a ganhar. Outra coisa que você perguntou na questão de horário. Isso é muito importante, a pergunta dele, eu até agradeço, foi uma lembrança. Eu quero dizer o seguinte: os ônibus públicos hoje, eles rodam até às 20 horas na nossa cidade. O horário dele é até às 20 horas. E com isso, esse amplo horário, que a gente passa a ter o domínio, porque a empresa vai ser interessada, quanto mais ela roda, mais ela ganha. Então ela tem interesse de rodar, não é o problema, mais esse problema engessado que nós temos na cidade hoje. Então, com isso, já está negociado que o horário da empresa vai rodar até às 22 horas. Então, com isso, eu vou ganhar o outro lado, o lado de qual? Eu, como não tenho o transporte escolar à noite, as escolas à noite, por exemplo, se a pessoa morar longe da escola, nem se ela quiser pagar passagem, ela não consegue ir embora. Então, com isso, eu ainda vou conseguir atender esses alunos da noite e vou atender também as pessoas que chegam de outro lugar, dentro da cidade, do município, depois das 20 horas, ou ele pega qualquer via de transporte, ou ele vai embora a pé. Então, essas condições hoje de melhorar o transporte, acredito que vai melhorar e muito, se Deus permitir. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Prefeito, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo e com a Patrícia. Combinado? Combinado. Vamos lá, prefeito. Tarifa zero. A melhor coisa que tem em Ibirité hoje. O transporte na região metropolitana de Belo Horizonte. Sempre foi caótico e espero que Ibirité seja referência para toda Minas Gerais. O maior desafio de Ibirité? É fazer sempre o melhor para a cidade, e que é uma cidade muito carente e com menos recursos. William Parreira, ao lado de Zema ou de Calil nas eleições deste ano? Eu prefiro me omitir nessa questão, mas eu torço para que o governo continue. E ao lado de Lula ou de Bolsonaro? É a mesma coisa, está muito difícil, eu vou me omitir. Sua expectativa para as eleições deste ano, prefeito? A minha expectativa é que é muito difícil para o eleitor, muito difícil para o país, para Minas Gerais, decidir. Mas, enfim, eu tenho a expectativa que Deus vai estar sempre no comando para o que escolher o melhor para nós. William Parreira, prefeito de Ibirité, ele é do Avante, falou com a gente a respeito do projeto de tarifa zero,
que ele apresentou à Câmara Municipal da cidade, que está sendo discutido pelos vereadores. Prefeito, obrigado pela sua entrevista, prazer recebê-lo aqui. Obrigado a vocês, obrigado, Rodrigo, a todos vocês e obrigado pela oportunidade de nos estarmos aqui esclarecendo para a população essa situação que nós estamos passando lá em Ibirité. E que Deus continue nos abençoando. Obrigado a vocês. Obrigada, prefeito.